Fala pessoal do Espírita Pop, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui novamente eu e Camila. E hoje para falar sobre você está evoluindo? O que você acha? Você acredita que você está evoluindo? Você acha que eu estou evoluindo? Você acha que as pessoas à sua volta estão evoluindo? Cuidado, hein? Então, se você tem essa dúvida, se você ainda está, com dúvidas sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, sobre a civilização, sobre o mundo, fica aí que a gente vai responder essa pergunta logo depois da vinheta. Vamos lá. E aí, Camila? Você acredita que você está evoluindo? Ai, eu sou um pouco dura comigo, não sei dizer. Eu vejo esforços aqui, coisas que eu poderia estar fazendo melhor ali, e às vezes a gente fica nessa dúvida, né, assim, tá, eu consigo ver algumas coisas legais que eu faço e tal, que estão ali de acordo com o que Jesus ensinou, mas tem várias outras que não. Então, será que eu tô no caminho certo? Será que de fato eu tô evoluindo? Será que isso tá fazendo alguma diferença? Então, pra gente entender um pouquinho do que se espera de nós e qual caminho a gente quer trilhar para além, claro, do exemplo máximo que a gente tem, que é Jesus, algumas diretrizes do que seriam atitudes de um homem de bem. Quando eu falo homem aqui, é de humano, né? Da humanidade. Sim. Eu tenho uma questão com essa pergunta, só que eu acho ela um tanto quanto injusta quando eu penso pra mim mesmo, pelo menos. É assim, cara, eu tô evoluindo, mas pra saber que eu tô evoluindo, eu tenho que saber como é que era o Mateus, às vezes um outro Mateus de outra vida, ou então como é que é o Mateus base, assim. Ele na forma mais ele mesmo, né? E daí eu fico, cara, eu não lembro das mesmas encarnações, então não dá pra saber. Aí eu consigo pensar no sentido de, nessa encarnação do que eu já vivi até agora, eu evoluí. Aí nesse ponto eu digo, cara, tem muita coisa que hoje em dia eu sou muito melhor. Então, nesse ponto, sim, no longo prazo, vou saber quando chegar lá do outro lado. E outra coisa também que ajuda a testar são as nossas interações. Sim. E aí a forma como a gente reage a determinadas coisas, né? Então, às vezes a gente pensa que já conseguiu adquirir algumas virtudes e aprender algumas coisas, mas a gente passa por determinadas situações na vida que a gente percebe que ainda não rolou esse aprendizado. Eu acho que o mais fácil de você perceber quando que você tá evoluindo é quando algo que você faz muito naturalmente. Isso. E daí, aos poucos, você começa a perceber que isso acontece naturalmente. E quando você consegue mudar, aí sim eu acho que é algo que realmente deve ser uma evolução, que não é algo que, vem de outro, que é algo que você já tinha, mas que tava inerte ali. Não, eu acho que é realmente uma mudança profunda. Porque se é algo que tava vindo tão natural em você, é porque isso já vinha com você há um tempo, né? Sim, Então, boa. é um dos pontos. E a gente vai usar uma questão aqui do Livro dos Espíritos para auxiliar a gente, que é a 918. Kardec perguntou assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E aí eles responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Profundo. Aí tem o comentário aqui de Kardec que vai nos auxiliar demais nesse entendimento. Então ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se todo o bem que podia, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Basicamente, o que Jesus nos ensinou, não é mesmo? Faça o próximo que você gostaria que fizesse contigo mesmo. O homem cheio do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olhe essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus que os deu pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para esmagar por seu orgulho.
É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e aqui a gente está falando de perdão, e se lembra destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes da lei da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Uma salva de palmas para Kardec, arrasou aqui nesse resumão dos ensinos de Jesus, no final das contas é isso. Sim. E aqui a gente vê que esse é o objetivo, né? O homem de bem, quando a gente vai falar de bem, é porque ele se depurou de todo o mal. Sim. Então, o homem de bem já é um espírito bem evoluído, um espírito superior, ou até mesmo um espírito puro. Nesse sentido, a gente não precisa olhar pra isso pensando, ixi, então não estou evoluindo, caramba, não estou evoluindo. Eu vim e não evolui nada. Acho que então não tá evoluindo, com base nesse comentário de Kardec, não tá rolando. Porque é sobre progresso, é constância, é esforço, é sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Sim. Isso já vai estar bom demais, né, Matheus? Eu acho que a gente às vezes tem, talvez pela questão da frase, né, o homem de bem, da termologia, né, o homem de bem de que é algo, é um estado único, né, em que você está nesse estado como um homem de bem 100% do tempo. E não, eu acredito, né, que a gente tem momentos que a gente se passa como um homem de bem. Somos pessoas boas. No estágio que a gente está, exatamente. Sim. Somos pessoas boas. Aí tem momentos que a gente age como homem de bem, mas a gente ainda não é homem de bem o tempo todo. Isso. Aqui ele tá falando homem de bem como uma questão de o que devemos mirar, né? O que devemos buscar ser, né? Que é o próprio Jesus é um homem de bem, é um homem, né? Que veio e ele fez tudo certo. Então a gente busca seguir o que ele fez, né? A gente ainda não tá lá, mas a partir do momento que a gente percebe coisas que a gente tem na gente que não são, né, correspondentes a um homem de bem, e a gente começa a mudar isso, aí sim. Vamos dizer, você pode colocar aí números, claro, eu sou 5% homem de bem, 10% homem de bem, 20% homem de bem, aí você tem que se avaliar. Eu acho interessante que, assim, já é além do capítulo que a gente tá lendo, né, mas a primeira pergunta do próximo tópico aqui no livro 3, né, do livro dos Espíritos, que é conhecimento de si mesmo, na questão 919, ele fala, né, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E daí os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, assim, é isso. A gente, você está evoluindo, porque eu acho que o primeiro ponto é você pegar o homem de bem e ver o que eu faço disso aqui. Eu faço isso, não faço isso aqui eu faço mais ou menos, isso aqui eu faço... E daí você faz essa... Aí, agora, a partir daí, você tem que começar a conhecer a si mesmo para ver o que falta aqui que eu não tenho e como eu posso chegar lá, ou então o que tem aqui que eu tenho, mas que eu nunca parei para ver, para desenvolver, né? E não tem como falar de conhecer a ti mesmo sem falar de terapia, sou suspeita. Porque é quando a gente silencia o mundo exterior e se volta para o nosso mundo e se olha, tenta se enxergar e se analisar. Por que eu reajo de determinadas maneiras? Que sentimentos são esses que são provocados dependendo do que eu vivo ou da pessoa que se aproxima de mim? Por que eu sou assim? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai falar de vidas passadas, do conhecimento, né, das vidas passadas, eles alertam que tem um motivo pra gente não lembrar, só assim a gente tem um mérito também do que a gente vai alcançar aqui. Esse desconhecimento nos coloca à prova, mas eles dizem que você também não precisa ter uma grande revelação de quem você foi. Se observa, olha quais são os seus defeitos, veja quais são as suas dificuldades. Essas são as que o seu espírito já traz de várias outras vidas, que ele não deu conta de solucionar nas outras vidas e que você tá aqui pra isso. Então, no final das contas, quando a gente fica, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Qual é a minha missão? Pra que eu tô aqui e tal? Qual é o objetivo? É esse. Aí a gente se depara com situações onde a gente é confrontado com esses defeitos e a gente normalmente não aproveita a oportunidade pra melhorar, porque
resolver melhorar requer sacrifício, esforço, abnegação, assumir as nossas falhas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E a gente não quer, muitas vezes. A gente tem que lembrar que a gente agora, né, encarnado agora, todos nós que estamos encarnados, somos a melhor versão de nós mesmos. Então, você não precisa ir muito longe, você não precisa ficar, nossa, mas, sei lá, às vezes na vida passada eu tinha esse problema, então é melhor focar nisso primeiro. Cara, foca no que é mais aparente, no que é mais evidente, né? Isso. Então, se isso aqui tá te aparecendo muito na sua vida e tá te incomodando, tá incomodando as pessoas à sua volta, trabalhe isso primeiro, que provavelmente isso aí é o resquício do que já veio logo atrás. Então, na encarnação passada já não foi resolvido nenhuma das outras, então nessa aqui já vou tentar correr atrás. E daí, assim, pode sempre ter ali alguma coisa que tá um pouco mais escondido lá no fundo, que não é tão latente hoje em dia, que às vezes é algo que você já trabalhou, mas não foi até o fim, que daí depois você pode olhar, mas é muito mais prático, é muito mais fácil, eu acho, você ir pelo caminho de menos esforço, no sentido de identificar, não no sentido de modificar, porque acho que o que atrapalha mais é mais difícil de melhorar, mas é o que tá mais aparente, né? É mais tranquilo pra gente do que a gente ficar se martirizando ali de tentar entender, nossa, mas o que eu fiz de errado, o que eu preciso fazer e tal. Cara, é olhar pra si mesmo e às vezes também é ter um pouco da humildade de perguntar pro próximo, né? Tipo, cara, o que eu faço, né? E daí por isso que a gente tem um monte de pessoas à nossa volta, a gente vive numa sociedade, né, que a gente pode chegar e perguntar para as pessoas com quem a gente se relaciona, seja família, amizade, né, um cônjuge, alguma coisa assim. Você pode chegar e perguntar, cara, o que eu faço de errado, né? O que você não gosta, melhorar, né? Exatamente. Eu tenho esse hábito, por exemplo, com a minha namorada. De todo aniversário de namoro, a gente sempre fala, e aí, tem alguma coisa que você não tá gostando? Aí, ai, que legal, adorei. A gente sempre faz isso. Aí, geralmente, a gente sempre fala, não, mas é porque a gente é muito, né? A gente já se conhece há muito tempo, e a gente é muito, já sabe muito o que um gosta, o que o outro não gosta, então a gente não precisa esperar um mês pra corrir, a gente já corrige ali na hora. Tipo, que fofo, legal, gente. Entendeu? Eu coloco um coração aí na tela, produção. É bom, gente. É a nossa pequeno momento de terapia ali, meu Deus. De casal. Mas assim, a espiritualidade também nos diz que os inimigos, que a gente chama de inimigos, servem pra isso também, né? Também, eles estão ali porque eles têm eles às vezes se tornam inimigos ao nosso ver, porque tem a coragem de falar coisas sobre nós que os nossos amigos, aqueles mais próximos, atenuam. O famoso passam pano. Sim. E eles estão ali pra mostrar coisas que a gente tem dificuldade em admitir e talvez por isso nos irrite, nos toque num ponto assim específico lá dentro. Então, vamos aproveitar, olhar o que os nossos inimigos estão nos dizendo e avaliar muito bem se atrás daquela crítica que quer sim nos magoar, também não tem algo construtivo que possa ser aproveitado. Sim. Eu acho que esse é o outro ponto, né? Às vezes o que não é tão aparente pra você é porque você nunca parou pra pensar que você projeta, às vezes, o que você não gosta nos outros, né? Bingo! Então, você tem que sempre pensar também, não só olhar pra você mesmo, mas começar a entender como que você olha pros outros e o que te chama a atenção logo na cara. Porque às vezes o que você tá vendo no outro que chama a atenção logo de cara é algo em você que você não consegue Falou como terapeuta. Ainda. É basicamente isso. É exatamente isso. É aquele negócio quando a gente era, né? Pelo menos eu, quando era na escola, os professores falavam isso. Você está olhando pra frente, olhando a mochilinha do colega, mas a sua mochila tá mais pesada. Então, tem que ir trabalhando. Perfeito. Bom, gente, nesse episódio a gente só quis dar esse alento, mostrar, assim, que estamos juntos, todo mundo nessa caminhada, todo mundo aqui querendo sair melhor do que chegou, cada um se esforçando da sua maneira, esperamos. Se você percebe que não tá se esforçando tanto quanto poderia, que esse episódio seja um gás pra isso, e não espere pra amanhã, veja o que você já consegue fazer agora. Então, se você mora com seus pais, vai lá, dá um abraço neles, fala que ama, manda aquela mensagem pra aquela pessoa que você teve um problema, pede desculpas, mesmo que você ache que você nem é o errado, mas por entender que isso também é parte de ser indulgente, tenta espalhar o bem, o que vier na sua cabeça que dá pra você fazer agora, e isso serve inclusive e principalmente com uma prece, porque as preces são poderosíssimas, mas que depois desse episódio você sinta que ele não chegou por acaso, aquilo que você tá adiando pode ser feito agora, neste momento, tá bom? Você quer falar alguma coisa, Matheus? Não, é isso. Lembrar aí de vocês que a gente tá aqui fazendo esse trabalho pra vocês, então sempre que vocês quiserem deixar alguma coisa em linha, um recadinho pra gente, por favor, coloca nos nossos comentários, deixa o like. O pessoal da produção também falou pra gente avisar vocês que no final do nosso episódio aparece uma telinha aqui com recomendações de episódios pra vocês lá verem, então
clica na caixinha ali se você gostou aqui do episódio, quer ver mais. A gente já tá aí com mais de 200, né? É. A gente já tá com mais de 200 episódios Parabéns aí. pra nós. Então, por favor, aproveite e desfrute do longo conteúdo que a gente vai produzir aqui pra vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece demais, assim, a parceria, a confiança no nosso programa e sempre deixa claro o quanto que a gente se importa com o que vocês acham e o que vocês querem. Então, deixem também nos comentários qualquer tipo de crítica, sugestão, o que vocês quiserem. E a gente se vê, se Deus quiser, em breve no próximo programa. Até lá!